O tema que eu queria refletir com você, meu querido e querida, nessa noite, é isso aí, ó. O que não te mata, te fortalece, né? Um conceito bem dito, todo mundo fala aí nas ruas, né? Tem umas pessoas que dizem assim, o que não mata engorda, né? Quando é referindo-se às comidas, né? Mas trazendo para o geral, generalizando um pouco, aquilo que não te mata, te deixa mais forte, te fortalece, te deixa mais revigorado. Isso acontece em praticamente todas as áreas das nossas vidas. Na área física, quando você vai fazer exercício, por exemplo, aquilo dói, né? Fazer exercício dói, não é mesmo, Messias? Quando a gente vai correr, o Messias aí, um atleta, corredor, todo mundo sabe. Quando a gente corre aí os 10, 11 quilômetros, é duro, né? Dói correr, né? Mas te fortalece, te deixa mais com saúde. Na área mental também, muitas vezes a gente passa por dificuldades, problemas, lutas no dia a dia, e aí com o passar do tempo nós nos tornamos pessoas mais fortes também. Então é fácil de entender isso, que aquilo que não nos mata nos deixa mais forte. Eu gostaria de ler dois textos específicos nessa noite, e gostaria que você me acompanhasse. Abra a tua Bíblia em Jó, Antigo Testamento. Nós vamos ler dois textos, um do Antigo Testamento e o outro do Novo. Jó, aí um livro que está antes de Salmos, o último capítulo de Jó, que é o capítulo 42, um texto muito citado, que você e eu vamos ler agora nesse momento. O texto diz-nos o seguinte, na minha versão aqui diz assim, versículo 5, 42 de Jó: meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Outras versões dizem, antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a declaração de Jó, um texto muito conhecido, muito citado pela maioria das pessoas que conhecem a história de Jó. O capítulo 42 desfecha aí esse livro, e depois que tudo que Jó passou, você sabe muito bem a história, ele faz essa sublime declaração: antes, Senhor, eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora eu te vejo, os meus olhos te veem. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Abra em Filipenses, no capítulo 4 agora, vá lá para o final, um pouco quase no final do Novo Testamento, o livro a carta a Filipenses, antes de Colossenses. Nós temos aí o capítulo 4, e o capítulo 4 também, no versículo 13 de Filipenses, um texto muito citado, e infelizmente muitas vezes usado fora do seu contexto. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso essa noite. Esse texto diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer junto isso? Vamos comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Tudo posso. Você crê nessa palavra, sim ou não? Você pode. É nisso que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite. Os dois textos são muito interessantes, mas estes dois textos, tanto de Jó quanto de Filipenses, no caso aí quem está declarando estas palavras em Filipenses é o apóstolo Paulo. Estes dois textos estão concluindo um raciocínio e concluindo a história de luta de dois personagens. O primeiro, o de Jó, que como eu disse, você já conhece, que passou por todas as tribulações. Estava Deus, naquele dia, resolveu ter uma conversa, nada mais, nada menos, com Lúcifer, com Satanás. E Deus, o próprio Deus, veja bem, não é Satanás que chega e começa a confrontar Deus, até porque Satanás não tem essa ousadia. É o próprio Deus que desafia a Satanás. E ele, Deus no bom sentido dessa palavra, se gaba do seu filho. Assim como um pai orgulhoso do seu filho, Deus se orgulha do seu filho Jó e diz: veja o meu filho Jó, meu servo Jó, é o termo que ele usa. Não há sobre a face da terra alguém como ele. E aí Satanás, aqui nas minhas palavras, né, diz o seguinte: mas aí é fácil, né? Você dá tudo para ele, você abençoa ele de todas as maneiras, aí é fácil. Aí sempre que ele vai, é claro que ele vai ser fiel, ele vai procurar fazer as coisas certinhas. Tira dele agora. E aí então
tem essa conversa, esse diálogo, e Deus permite que Satanás faça as coisas que fez. Eu não quero entrar nos detalhes, mas você sabe o que acontece. Jó perde tudo, tem seus filhos mortos, tem um atrito com a sua esposa, enfim, muito parecido com as situações que nós vivemos ao longo da nossa vida. Passamos por perdas muito grandes de pessoas que amamos, filhos, maridos, esposas, principalmente nesses últimos anos. Temos não somente perdas nas questões de morte, mas empregos, muitas vezes por causa da dificuldade da economia. Perdemos as nossas casas, não conseguimos pagar os nossos boletos, enfim, vários problemas. E Jó então passa por uma bateria de problemas. Ele é confrontado por seus amigos. Os seus amigos começam a questionar a Jó, começam a dizer, insinuar que este passara pelo que estava passando simplesmente porque estava com pecado ou alguma coisa escondida, e Jó rebatia a eles, dizia: não é bem assim. E até que então Jó tem um diálogo com o próprio Deus, e o próprio Deus, nos últimos capítulos do livro de Jó, se apresenta para ele, diz que ele é o Deus Todo-Poderoso, que faz todas as coisas. E aí então aquela fala de Deus é suficiente para Jó, e Jó já está satisfeito, porque passou por toda aquela tribulação, e aquela tribulação fez com que Jó simplesmente reconhecesse e se encontrasse com o autor da vida, o Todo-Poderoso. A luta, ela afinou a viola de Jó, a luta, ela poliu aquele homem. Agora, indo para o Novo Testamento, a mesma coisa acontece. Muitas vezes você e eu, quando a gente olha para o capítulo de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que lemos agora, a gente usa esse texto para todas as coisas. Se você tem algum problema, não, tudo posso naquele que me fortalece. Você vai passar no vestibular, tudo posso naquele que me fortalece. Você vai pagar uma coisa, tudo posso naquele que me fortalece. E assim você começa a generalizar o texto. Mas eu queria te convidar agora a você ler alguns versículos que estão antes do capítulo 4. Leia comigo a partir do versículo 10 do capítulo 4 de Filipenses. Olha só que interessante, o que leva o apóstolo Paulo a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Olha só o versículo 10: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Isso é Paulo dizendo aos de Filipe. De fato, vocês já se interessavam antes, mas não tiveram a oportunidade de demonstrar isso. Versículo 11: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Preste atenção a partir de agora, na metade do versículo 11. Pois eu, o apóstolo Paulo dizendo, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Preste atenção nessas frases finais. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Versículo 12: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Preste atenção agora nessa fala poderosa. Aprendi o segredo de viver contente em toda, veja bem, em toda e qualquer situação, esteja eu bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo está dizendo que as circunstâncias ao redor dele, o que está acontecendo ao redor dele, não é o que define a força que ele tem, o poder, porque ele não está condicionado, isso é, ele não está com os seus comportamentos aprisionados ao que está acontecendo ao redor dele. Tanto Paulo quanto Jó conseguiram, preste atenção, olha aqui para mim, eles conseguiram encontrar na sua relação com Deus, no seu relacionamento com Deus, o que é suficiente para eles enfrentar toda e qualquer situação que lhes aconteça. Tanto Paulo quanto Jó passaram por situações de fartura
e também por situações de necessidade. Talvez você esteja passando ou esteja em algum desses momentos. Talvez você esteja bem, suas contas estão pagas, tudo está certinho, sua família está bem, seu emprego está lá. Ou ao contrário, talvez você esteja passando por dificuldades. O que eu quero trazer para essa palavra de vitória para você nessa quinta da vitória é o seguinte: que independente do que está acontecendo com você nesse momento, existe alguém que te fortalece, amém? Uma pessoa que neste momento habita dentro de você, e ele não está somente de braços cruzados, deixando que você esteja caminhando por essa vida ao léu, à mercê das situações que estão acontecendo, não. Você está com uma pessoa dentro de você que neste momento está te fortalecendo caso você esteja passando por uma necessidade, ou está cuidando da tua alma, não deixando que a tua alma se gabe do sucesso que você está passando. Essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo de Deus, que entrou na sua vida quando você entregou a sua vida a Ele. Muitas vezes você e eu, nós somos acomodados, e quando nós começamos a nos acomodar com a nossa relação com Deus, quando a nossa relação com Deus começa a esfriar, e não por culpa de Deus, mas por nossa culpa, nós passamos a olhar para a situação que está fora acontecendo e nos deixamos levar por ela, seja boa ou ruim. A questão não é essa, a questão é que muitos de nós, muitas vezes, começamos a deixar de nos relacionar com uma vida de oração, com uma vida de busca, de intensidade com Deus, e quando vem a prova, nós nos encontramos rendidos. Eu conversava com a pastora Joana essa semana, eu a incomodei tomando um cafezinho lá com ela, né, pastora Joana? E na nossa conversa nós falávamos exatamente sobre isso. Dizíamos o quanto nós estamos encontrando, preste atenção nisso que eu vou te dizer, o quanto nós estamos encontrando pessoas com dificuldades, porque o seu contato com a palavra de Deus é pouco. E nós temos um constrangimento aqui nessa igreja. Ele não fala mais sobre isso, então a Bíblia diz assim: deixe que os outros te elogiem por isso, né? Como ele nunca vai se elogiar, eu posso elogiar ele tranquilamente, que o galardão dele está garantido, ele não vai perder por isso. Mas nós temos um pastor que já leu a Bíblia mais de 100 vezes, do começo ao fim. Então nós temos um exemplo a ser seguido, sim ou não, igreja? Nós temos um pastor que todo ano, desde que eu entendo por mim, pastor, que eu estou convivendo com o nosso pastor Arlindo, ele estimula a igreja a ler a Bíblia todos os anos, sim ou não? E eu tenho certeza que o sonho dele é o dia que ele fizer assim: quero trazer aqui o certificado de quem concluiu a leitura desse ano, e não tem espaço aqui em cima para colocar o povo de gente, amém? Você recebe essa palavra, pastor, em nome de Jesus? Sabe por quê? Porque a minha função como pastor, a função dele é fazer você ser guiado pela palavra de Deus, amém? Não é ser guiado por um guru, não é ser guiado por um ser humano, não é ser guiado pelas circunstâncias e pelos problemas. Talvez você nesse momento se encontre dessa maneira, talvez você em casa, talvez você esteja irritado demais, fraco, simplesmente porque o que está guiando você são os problemas que estão ao seu redor. Não tem problema você ficar triste e preocupado. O problema é quando a tristeza e a preocupação guiam a tua vida e não a palavra. Talvez o que falta para mim e para você é, de uma vez por todas, a gente concordar com o puxão de orelha de Deus, como este, por exemplo, de ler a palavra de Deus, e nós começarmos a, de fato, ler a palavra de Deus, ter contato com ela, ter vida com Deus. Se nós não criarmos este hábito, meus irmãos, não brinquem com isso. Eu não quero também que você leia a Bíblia por medo dos problemas. Eu quero que você leia a Bíblia porque você entendeu que a sua relação com Deus, ela está fundamentada numa relação
muito próxima com a Bíblia. Outro dia eu dizia para um jovem, como eu não pedi autorização para citá-lo, não vou citá-lo aqui, eu dizia para ele o seguinte: a gente estuda, a gente faz faculdade, e quem já estudou faculdade sabe o tanto de livro que a gente tem que ler, mas eu me policio todos os dias para eu ter a palavra de Deus como prioridade na minha vida, tendo eu prova para fazer ou não, eu coloco a escritura. Eu, como pastor, é inegociável para mim não ter contato com a palavra de Deus. Irmãos, isso não é aceitável, e não é porque eu sou pastor, isso não é uma coisa para pastor. Agora, que isso tem a ver com a situação de Jó e Paulo? Ambos, preste atenção nisso aqui, ambos tinham uma relação com Deus que lhe permitia, no momento da necessidade ou no momento da alegria, não ter essa relação rompida. Preste bem atenção. Você já percebeu que quando temos problemas nos nossos de finanças, problemas com os nossos filhos, problemas no nosso trabalho, estes problemas afetam a nossa relação com a nossa esposa, com o nosso marido e com os nossos filhos? Por quê? E muitos casais se separam. A pastora Joana deve saber muito disso, de casos de pais que se separaram depois que perderam, um filho morreu, por exemplo, afeta a relação. Casais que se separaram porque tiveram problemas financeiros. Por quê? Porque não investiram no seu relacionamento, não dialogaram, não aprofundaram-se na sua relação. E quando vem a tribulação, a relação é comprometida. Assim também funciona com Deus. Da parte de Deus você nunca vai ser abandonado, amém? Glória a Deus por isso. Mas quantas vezes você e eu estou falando por conhecedor de causa, quantas vezes eu fui pego pela tribulação, e aquela tribulação me fez afastar de Deus ao invés de me aproximar dele. Aquela tribulação me fez ter preguiça de ler mais a Bíblia. Aquela tribulação me fez preguiça de vir para a igreja, de me envolver no meu ministério, de ajudar as pessoas, de estar fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Culpa de Deus? O problema estava com Deus? Era Deus que estava não conversando comigo? Ele está conversando comigo o tempo todo aqui, ó, acessível, tanto impresso como digital. Eu posso botar um fone no meu celular, se eu estou naquele dia com muitos afazeres, eu posso, indo para o trabalho, botar o meu áudio, minha Bíblia no áudio e ouvir, e ali então a voz de Deus está falando a todo momento. E aí eu começo a viver o que o salmista fala, de ter deleite, prazer na lei, prazer na palavra do Senhor, e a palavra começa a me encher, como diz o Salmo: tua palavra escondi em meu coração para não pecar contra ti. Você quer vencer o seu pecado? Guarde a palavra no seu coração, declare a palavra, cante a palavra, salmodeie a palavra. E quando você começa a olhar para Deus nessa relação, você não vai ser contaminado pela soberba dos dias bons, em que você vai se sentir orgulhoso de estar tudo bem com você, então eu não preciso de Deus. E também não vai se afastar de Deus quando as tribulações vierem. Tudo você pode naquele que te fortalece. Mas se você não estiver perto daquele que te fortalece, você não poderá experimentar dessa força. Se aproxime de Deus, para que você seja fortalecido na tribulação, ou também na hora que você estiver fartura. Aproxime-se de Deus, para quando tragédias como aconteceram com a vida de Jó acontecer na tua vida, você está totalmente preparado para receber aquele momento e dizer assim: está doendo, está difícil, mas tudo posso naquele que me fortalece, porque o Senhor é quem me fortalece, é a tua mão, Senhor. Aí você vai poder dizer como Pedro, quando questionado por Jesus: e aí, vocês também, os discípulos começaram a se dispersar, Jesus traz uma doutrina nova, começa a dizer que a carne dele deveria ser
compartilhada, e aquele que comesse da minha carne jamais teria fome. Ele começa com uma conversa estranha, ele se diz o pão da vida, quem comer desse pão jamais terá fome. E aí os discípulos começam, o termo usado, dura esta palavra, dizem os seus discípulos, e muitos começam a afastar-se dele. Então Jesus chega para os seus 12 discípulos e lhes pergunta: e vocês também vão se afastar de mim? E Pedro diz o seguinte: para onde iremos? Aliás, para quem iremos, né? Para quem iremos, se só tu tens as palavras, olha aí a palavra de novo, a palavra de vida eterna. Ou seja, para quem iremos, se só o Senhor é que nos fortalece? Meu irmão, minha irmã, chegou a hora de nós evoluirmos, chegou a hora de nós sermos adultos na fé, não mais crianças. Temos que deixar o leite de lado e começar a comer uma comida mais sólida, que é a palavra de Deus. Avançar, vir a tribulação e não deixar que a tribulação nos afaste de Deus. Quantos estão preparados para passar pela luta ou pela alegria, mas ao lado de Deus? Nós precisamos buscar isso. Deus te diz nessa noite através da sua palavra: você pode todas as coisas, meu filho, porque sou eu que te fortalece. Mas fica perto de mim, caminhe comigo. Eu sou o mesmo Deus, eu não te abandono, eu estou contigo. Não deixe o problema, não deixe Satanás e os seus anjos, não deixe as imprevisibilidades da vida tolher a nossa relação. Deus está falando nesse momento para você: aperfeiçoa a tua vida. Se alguém que não é da fé chegar para você e falar assim: prova para mim que Jesus existe, você diria para ele e para ela? Qual que seria a sua resposta para este homem, para essa mulher? Muitos não teriam respostas, porque não se relacionam. Agora, se você se relaciona com ele, você não tem para você a possibilidade de não existência. É porque que fala para mim sobre Jesus? Por que você crê nele? Eu falei com ele agora há pouco. Eu estive com ele esta manhã. Eu ouvi a sua voz. Aonde? Na palavra. Na palavra. Que palavra que ele falou? Ele falou isso para mim, ao meu coração. Cada um de nós precisa carregar em si este presente que é se relacionar. Deus está neste momento te fortalecendo. Ele não é um Deus que está de braços cruzados. Amém, igreja? Nós estamos diante de um Deus que está trabalhando, movendo céus e terra, para que você não pereça. Agora cabe a mim e a você, nós investirmos nisso. A carne, irmãos, é fraca. Ela vai querer todo dia se afastar da palavra. Ela vai querer todo dia se afastar da oração. E eu concluo a minha reflexão, a nossa reflexão nessa noite, dizendo a ti: não negligencie e nem negocie a sua vida de oração. Aproxime-se de Deus, busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Ele está acessível, o véu se rasgou, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não brinque com isso, não caia na grande mentira de que você não precisa ter acesso à palavra e a uma vida de oração. Eu te desafio agora, nesse momento, com as palavras de Jesus, dizendo-te: arrependa-se, arrependa-se.
Se você tem uma vida de leitura e de oração limitada, tenha você agora um tempo de conserto com Deus. Fala: Senhor, eu tenho sido falho, tenho falhado, eu quero. Essas meninas que estavam dançando aqui em cima, que coisa linda vê-las, né? Que maravilhoso ver. Quando eu olho para Thaís, quando eu saí daqui era tão pequenininha, hoje uma mulher formada, mas um ministério, firme ainda no ministério. Olha que coisa boa. O sustento dela é Deus, amém? Mas eu digo para essas meninas, não só para elas, mas para todas, os ministérios de música, subam aqui em cima, cheios da palavra. Ah, pastor, mas a gente só dança, a gente não fala nada. Dancem a palavra. Aonde, pastor? Salmo 150. Louvai ao Senhor com danças. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Elas não precisam falar nada, mas subam aqui cheias da palavra, de uma vida de oração. Eu tenho certeza ainda, e em nome de Jesus isso vai acontecer. Nós vamos ver aqui dias, vamos viver dias aqui em que o ministério de dança, o ministério de música, no meio do louvor aqui, essas meninas vão descer daqui do palco, elas vão chegar no meio da congregação aí e vão falar assim: levanta e anda em nome de Jesus. Vocês recebem essa palavra, Thaís? Recebe, meninas? O ministério de música vai fazer assim: o André vai estar tocando no meio da música assim, ele vai largar e todo mundo vai estranhar. A música vai ficar rodando sozinha e o André vai descer aí embaixo e vai falar assim: ó, vou te entregar uma palavra de cura agora em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, André? Nós vamos ver pessoas da intercessão, pessoas da projeção, a música parada lá, todo mundo, não vai andar a música. A gente vai ver a Jéssica, a gente vai ver o pessoal da equipe, a gente vai ver o Valtinho ali de joelho ali, impondo as mãos sobre alguém. A gente vai ver pessoas da recepção lá expulsando demônios, as pessoas sendo curadas em nome de Jesus. Amém, igreja? Quando nós entendemos que tudo podemos naquele que nos fortalece, o Senhor nos fortalece.